Nós estamos finalizando hoje uma coleção de conversas com o título A Essência da Adoração. Nas últimas 4 semanas é sobre isso que nós temos falado. Temos falado acerca da essência da adoração. A gente viu essa frase aqui que eu quero ler com vocês. Olha só que nós vimos acerca do que é adoração. Adoração é a nossa resposta. Isto é o que é adoração. É uma resposta pessoal e corporativa a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Esta resposta ela é expressa nas e pelas coisas que dizemos e na maneira que nós vivemos. Adoração é a nossa resposta íntima, eu sozinho, você sozinho, mas também corporativo, nós quando nos encontramos para levantar nossas mãos, ajoelhar diante dele, abrir nossa boca, declarar com nossos pulmões que nada mais é importante do que a presença de Deus. Nós vimos nas últimas semanas que a glória de Deus é o centro de todas as coisas. Quando nos deparamos com a glória de Deus, então nós somos expostos a uma graça radical de Deus, porque todo homem, toda mulher, quando vê e enxerga a glória de Deus, se fosse apenas por nossa natureza humana, nossa capacidade, seríamos fulminados. Por quê? Porque eu e você somos homens imperfeitos, não santos, falhamos, e estamos diante de um Deus, a sua glória manifesta, Ele que é santo, 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 então seríamos fulminados, mas a misericórdia de Deus é derramada sobre nós, a graça radical de Deus por meio de Jesus Cristo. Graça é favor imerecido. Ele revestiu-se dos nossos pecados, nossa iniquidade, e Ele foi para a morte, e morte de cruz. Ele rasgou o véu, com o seu sangue Ele nos purificou, com o seu corpo moído naquela cruz Ele nos entregou vida e vida em abundância. É essa graça radical que nós vemos. A nossa única resposta a graça radical de Deus só pode ser adoração extravagante. Adoração extravagante. Adoração, a minha ciência plena da graça radical de Deus resulta numa adoração que é além do comum, é extraordinária, é extravagante. Nós vimos que a adoração é um sacrifício de louvor. Em Cristo Jesus, sacrifício não é uma anomalia, mas é um padrão, porque Ele se sacrificou, Ele se entregou plenamente. É por isso que nós sacrificamos o nosso tempo, o nosso talento, nossos dons, sacrificamos nossos planos, nossos objetivos, para adorar Ele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos visto tudo isso. Agora, nessa última mensagem hoje, o que eu creio que o Espírito Santo tem a derramar sobre nós, faz parte daquilo que Ele tem falado comigo ao longo da semana toda. Mais precisamente, iniciou-se entre o sábado e o domingo da semana passada. Era 4h27 da manhã, eu fui acordado repentinamente, e o Espírito Santo começou a falar muito comigo. E Ele falou sobre esta mensagem. Ele falou acerca de uma mensagem que eu compartilhei com a nossa liderança, mas também acerca dessa mensagem que eu quero compartilhar com o corpo de Cristo. Eu quero dizer para vocês que esta mensagem é uma mensagem impopular. Ela não é popular, principalmente nos dias de hoje. Eu quero ler com vocês um livro que muito pouco se lê e fala-se sobre ele na igreja de Cristo, nos dias de hoje. Eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 1. Será que eu posso te encorajar a você ficar de pé? Por honra plena e louvor pleno à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Apocalipse 1, versículo 1. Para que nós possamos entender, Apocalipse é um livro que fala acerca da revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse vem do grego, revelação. O livro de Apocalipse em inglês é escrito como Revelation, o livro da revelação.
Primeiramente, o que a gente tem que entender é que aqui não tem revelações, existe a revelação. É um artigo definido, único, a revelação. E começa exatamente assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele está dizendo aqui nesse versículo 3, que somente o fato de eu e você lermos as palavras deste livro, nós somos felizes, abençoados, benditos. O fato de nós ouvirmos e guardarmos em nosso coração o que tudo está escrito aqui, nós somos mais que abençoados, muito abençoados. Versículo 4, diz assim: João, tem um crase, não tem? As 7 igrejas da província da Ásia. João é quem está escrevendo este livro. Ele fala: eu, João, escrevo e eu entrego esta carta, eu entrego este livro às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Eu acho que ele começou de um jeito bem penteca, né? Toda igreja penteca geralmente começa assim: graça e paz, a paz do Senhor, não é, Carol? Shalom. Então ele começa exatamente assim: que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus Pai, a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo aqueles soldados romanos que colocaram aquele prego em suas mãos, aqueles homens que pegaram coroas de espinho e colocaram sobre a sua cabeça, até mesmo aqueles que o negaram, até mesmo aqueles que cuspiram nele, até mesmo aqueles que falaram: onde está o rei dos judeus? O que está dizendo? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Não é apenas os olhos dos crentes bonzinhos, não é apenas aqueles que serviram de mártir, aqueles que se entregaram plenamente, os discípulos, aqueles que obedeciam Jesus, mas é todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo.
Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Até aqui o que nós vemos é João descrever a beleza, a glória, a realeza, o poder de Jesus Cristo, o Filho de homem que se apresenta até eles. Quando ele é apresentado, o que João faz não é aquilo que talvez muitos de nós pensam fazer quando chegarem no céu. Jesus, high five, e aí meu brother, beleza? Pô, que massa estar aqui com você, Jesus. Tanto sofrimento lá na terra, cara, você não faz ideia, Jesus. Várias vezes eu estava lá no mercado, estava lá na feira do mercado, e daí tinha aquela moça na minha frente que demorava muito para poder fazer toda aquela compra, porque ela estava com a sua criança. Jesus, eu fui paciente, porque você sabe, né, Jesus? Isso é que é exercer paciência. A gente acha que quando nós chegarmos diante de Jesus, a reação vai ser essa, mas não vai ser essa. A reação será exatamente como a de João. Ele cai como morto, porque ele acabou de descrever para nós um homem que tem os seus cabelos e a sua cabeça branca como a neve, como a lã. Ele descreve para nós um homem que de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele é sim aquele Jesus que se entregou na cruz por mim e por você. Ele é o Jesus amoroso, o Jesus cheio de compaixão, mas ele também é o Jesus Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tem em sua mão as chaves da vida e da morte. E quando ele se encontra diante dele, o que ele entrega para Jesus é plena rendição, é plena adoração. Por isso que ele cai como morto. E quando ele cai como morto, ele sente uma mão sendo colocada sobre ele. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, glória a Deus, ele vive. Ele fala: eu estive morto por causa de vocês, eu me entreguei naquela cruz por você, eu estive morto, mas agora eu estou vivo, para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Só para que a gente entenda, as 7 estrelas representam a autoridade, ou o anjo da igreja, ou a autoridade entregue à igreja. Os 7 candelabros representam as igrejas, eu e você, e ele anda no meio das igrejas, de todas as igrejas. Ele anda no meio e ele olha, ele observa. Candelabro, porque candelabro era exatamente algo feito de ouro, que era colocado um óleo dentro dele, e então ateava fogo, e por meio daquilo você tinha uma luminária, você tinha um modo de se espalhar a luz, de onde chegar, trazer luz em meio à escuridão. Pois é, este é o sentido da igreja, ser luz do mundo,
e sal na terra. E ele fala assim no versículo 2: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e suportando sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é a palavra de Deus. Pode, por favor, se sentar? Quem escreve essa carta não é uma pessoa qualquer. Quem escreve essa carta é um homem chamado João. João, ele não era mais, neste momento, enquanto ele escreve essa carta, aquele jovem que seguiu Jesus lá atrás, quando Jesus estava caminhando e de repente ele com seu irmão Tiago vão atrás de Jesus e seguem Jesus, largando tudo. Não é mais este João desta idade, é o mesmo João, mas agora muito mais maduro. Na verdade, estudiosos dizem que enquanto ele escreve Apocalipse, enquanto ele coloca no papel tudo aquilo que ele vê, quando ele sobe ao céu e tem essa revelação de Jesus Cristo, ele tinha muito provavelmente entre 80 e 90 anos, um homem já mais maduro. Ele fala para nós que ele estava numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bem, ele está sendo na verdade muito tranquilo aqui em suas palavras, muito modesto. Na verdade, ele não está aí na ilha de Patmos somente por isso. Na verdade, a causa é esta: a causa é que ele declara a palavra de Deus, ele compartilha com o mundo todo o testemunho de Jesus. Mas ele está na ilha de Patmos porque as autoridades queriam matá-lo, queriam persegui-lo, queriam amedrontá-lo, queriam colocar numa morte, queriam realmente colocar sobre ele cruz, espada, queriam colocar sobre ele a morte de homens de autoridade. Então as autoridades falam assim: quer saber, não vamos matar ele não, vamos pegar ele e vamos colocar ele lá na ilha de Patmos exilado. Então ele vai morrer lá sozinho, ele vai morrer lá sem ninguém ver ele. Então ele está na ilha de Patmos exatamente por este motivo, pelo motivo de testemunhar Jesus Cristo, de falar sobre a palavra de Deus. Ele está lá e de repente o Espírito Santo o leva ao céu e ele enxerga tudo aquilo que nós acabamos de ler. João, ele era alguém chamado nas escrituras como discípulo amado de Jesus. Claro, é ele mesmo que chama a si mesmo de o discípulo amado de Jesus. Mas ele era este homem. Ele era alguém tão íntimo de Jesus que ele colocou a sua cabeça no peito de Jesus e pôde ouvir as batidas do seu coração. Ele era íntimo de Jesus, que Jesus chamava João para ir com ele orar, num tempo de busca íntima a Deus. Ele era alguém tão íntimo de Jesus, que quando foi entrar naquela casa daquela garota, para ela ser ressuscitada, João entrou com ele e foi testemunha ocular do que aconteceu. João era alguém que realmente conhecia Jesus, e de repente ele escreve esta carta, ele escreve esta revelação, e na revelação tem uma primeira carta. Ele escreve a uma igreja chamada Éfeso. Na verdade, quem está escrevendo não é João, mas é o Espírito de Deus.
dizendo a João uma carta a essa igreja, a igreja que está em Éfeso. Que igreja é essa? É uma igreja que se situava numa cidade chamada Éfeso, os chamados Efésios. Eles são conhecidos entre nós, até porque tem um livro na Bíblia chamado Efésios, que o apóstolo Paulo escreve uma carta para eles. João era aquele que fazia parte da membresia dos Efésios. Muito provavelmente ele ajudava no pastoreio daquele rebanho, daquele povo. Ele que conhecia muito bem a igreja que estava em Éfeso. Não era uma igreja qualquer. E a palavra de Deus começa dizendo assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Entre as 7 igrejas. E ele fala assim: eu conheço as suas obras, eu sei quem vocês são. Porque os efésios, eles eram apaixonados por Jesus. Eles eram aqueles que liam as escrituras. Eles eram aqueles que iniciaram sendo realmente aqueles que não deixavam que ensinos falsos entrassem dentro do seu rebanho. Eles tinham prazer pelas escrituras, eles meditavam na palavra de Deus, eles não queriam ser levados por ventos de doutrinas erradas. Era esse o povo de Éfeso. O povo de Éfeso tinha uma membra, alguém que participava do seu rebanho, que era muito importante. O nome dela era Maria. Maria que teve o privilégio de carregar Jesus em seu ventre. Maria que viu Jesus crescer. Maria que esqueceu Jesus lá no templo. Quando ela aparece 3 dias depois, ela fala: Jesus, você está ficando louco? Ele fala: mulher, fica sossegada, eu estava na casa do meu pai. Maria que quando ela estava naquele casamento e o vinho tinha acabado, ela fala assim: Jesus, o vinho acabou, está na hora de você fazer um milagre. Jesus fala assim: não é chegada a hora. Então ela faz como uma mulher de muita boa estatura, de muitas boas palavras, e ela ouve o que Jesus fala, mas ela fala para todo mundo: ei galera, todo mundo, ouça o que ele fala, tudo o que ele fala, obedeça. Então eles veem o primeiro milagre de Jesus, porque tudo o que ele fala, eles obedecem, e água é transformada em vinho. Maria é aquela que viu Jesus tocando no enfermo, ele sendo curado. Ela viu Jesus multiplicando pães e peixes. Ela viu coisas extraordinárias, desde o nascimento, desde a concepção no Espírito Santo, o Espírito Santo que concebeu e que entregou Jesus no seu ventre. Ela participou de tudo isso, e agora ela faz parte dessa igreja, a igreja que estava em Éfeso, os Efésios. Você imagina você estar numa igreja que Maria é membro da igreja? Como seria isso? Eu acho que ela seria líder de intercessão. Eu acho que Maria seria a tia do coque, sabe? Todo mundo chegaria e falaria assim: Maria, ora aí por mim, coloca a mão sobre mim, vamos lá, vamos ver se Jesus entrega uma revelação para você, e você fala para mim. Todo mundo queria chegar perto de Maria. Pois é, e aí o que acontece é que nós vemos que essa carta é descrita a eles, a esse rebanho. E olha só como é que começa essa carta. Começa dizendo assim: conheço as suas obras. Vocês têm boas obras. Conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. O que Deus tem falado para mim é acerca da nossa igreja, acerca desta igreja. Eu conheço suas obras. Eu sei que vocês têm sido perseverantes, têm feito um trabalho árduo. Eu sei que vocês têm entregue o melhor. Vocês pensaram em cada detalhe. Vocês pensam nas crianças para vocês ministrarem sobre elas. Vocês pensam na recepção para sermos bem recebidos. Vocês pensam em cada detalhe. Vocês pensam na ajuda àqueles que estão no Rio Grande do Sul. Você pensa naqueles que não têm o que comer e beber aqui. Vocês pensam em missionários sendo impactados e financeiramente incentivados no campo agora mesmo. Vocês têm feito boas obras. Eu conheço vocês. Mas ele fala mais:
Sei que você não pode tolerar homens maus, que você pôs à prova eles, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Apóstolos não é apenas deste tempo, que vocês colocaram à prova e vocês viram que que são impostores, que não são apóstolos, mas é desde aquele tempo, quando o Espírito Santo entrega essa carta a Éfeso. Quem são esses homens? Quem são os apóstolos que foram colocados à prova? E como colocá-los eles à prova e descobrindo que eles são impostores? É muito simples. A palavra de Deus fala para nós, para toda e qualquer escritura, toda e qualquer mensagem sendo declarada, precisamos ser aqueles diligentes que provam nas escrituras. Tudo que ele fala é de acordo com o que a escritura fala. Tudo que ele está dizendo está de acordo com o que a Bíblia fala para nós. A Bíblia é plena. E o que nós temos visto é tempos em que apóstolos dizem ser apóstolos, mas quando colocados à prova, não são, e são impostores. Homens, líderes, evangélicos, pastores, que vivem debaixo de uma realidade, de mentalidade, de poder financeiro. Uma realidade em que eles falam que todos os bens da igreja, as entradas de dízimos e ofertas, precisam ser administrados de uma forma que não é clara, que ninguém sabe, e eles vão se enriquecendo numa vida de luxo e mais luxo, de viagens luxuosas, de carros luxuosos, de roupa luxuosa, de relógios, de joias e de bolsas, tudo luxuoso, dizendo que isso está ok, mas não está. São impostores. São homens que têm vivido uma realidade de que venham a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque estes homens são aqueles que detêm a autoridade plena. Não é. O que há autoridade plena é na palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O seu nome é Jesus Cristo. O que nós precisamos é viver uma realidade em que nos voltamos não para homens deste tempo, mas para a palavra de Deus, para Jesus Cristo, o ressurreto, diretamente a Ele. Impostores que se levantam dizendo, antes de você comprar, antes de você vender, antes de você casar, antes de você decidir, antes de você entrar no projeto da empresa, antes de você fazer qualquer outra coisa, precisa da bênção do apóstolo, precisa da palavra dele, precisa daquilo que ele tem para derramar sobre você. Nós vivemos uma realidade em que vemos mais apóstolos manipuladores, que aprisionam o rebanho, do que aqueles que vivem a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E são impostores. Você vê essa realidade, você enxerga isso, você vê homens que têm tentado talvez agir em poder diante dos homens, fazendo alianças, parcerias com o poder político. Apóstolos que dizem que para sua relevância aumentar mais e mais, precisam adotar um lado político de A ou B, e precisam arrebanhar, trazer todo o rebanho para uma decisão partidária, para uma decisão de um lado político. Homens impostores. Porque o nosso Jesus Cristo, Ele é supremo. Supremacia significa acima de tudo, acima de todos. Não é um lado político de A ou B, mas é exatamente adorando Ele, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apóstolos que têm surgido num tempo como este, com palavras que querem alimentar o ego, mas vivendo somente de tolices, de exageros, escândalos, rebanho machucado, ovelhas machucadas. Você viu que eles são impostores. Tudo isso eu tenho muito bem. Eu vejo tudo isso e eu falo assim, parabéns.
Muito bem feito, excelente que vocês estão, na verdade, analisando conforme as Escrituras. Mas ele fala mais para nós. Ele diz assim: vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Por causa de decisões talvez que você tomou, você enfrentou sofrimentos, perseguição. Eu vi uma notícia, uns 3 anos atrás, de um casal, que ao tomar a decisão de que o tempo deles, na igreja onde eles estavam, tinha chegado ao fim, eles chegaram para o pastor e falaram: o nosso tempo aqui chegou ao fim. O pastor olhou para eles e falou assim: olha só, enquanto vocês estavam debaixo dessa realidade da nossa igreja, vocês estão vivendo uma unção de riqueza. Eu vi vocês enriquecendo abundantemente, porque a unção de riqueza está aqui, em nenhum outro lugar. Eu quero falar para você o seguinte: quando você sair daqui, você vai começar a empobrecer, você vai começar a perder tudo aquilo que você fez até agora, tudo aquilo que você criou, tudo que você produziu. Eu não vou te abençoar, porque eu não quero que você saia. Então foi o seguinte: pode sair, eu sei que você vai voltar, só que eu sei que você vai voltar quebrado, sem 1 centavo, sem nada. Que palavra dura, que palavra feia, que palavra de impostor é essa? Somente um impostor pode falar algo assim para uma ovelha. Somente um impostor pode falar para uma ovelha: quem é você para querer sair num momento como esse, traindo a nossa igreja? Os nossos planos eram aquele outro para você, e não liberando de acordo com aquilo que o Espírito Santo está conduzindo. Você tem enfrentado sofrimento, talvez alguns de vocês passaram por sofrimentos, passaram por decepções, frustrações de líderes, de apóstolos, de homens que eram para ser homens de Deus, mas mais machucaram vocês, decepcionaram com a vida de ostentação, com a vida de finanças totalmente desequilibrada de acordo com a igreja. A igreja parece que não avança, parece que nada de bom acontece, e eles vão enriquecendo em seus condomínios, em suas casas, e você sofreu com isso, você ficou triste, você sentiu isso na sua pele. Talvez irmãos e irmãs que falaram para você, enquanto você saía, falando: você está tomando a decisão errada, você não deveria fazer isso, você agora não mais faz parte do nosso ciclo de amizade, o nosso rebanho, nossas ovelhas, você não faz mais parte da gente, e você sofreu por isso. Briga entre eu e a minha esposa e os meus pais. Sabe que um manipulador, a primeira coisa que ele vai querer fazer, ele vai querer pegar exatamente você e tirar você dos seus próximos, dos seus familiares. Como é muito mais fácil pegar uma ovelha longe do rebanho e o lobo tragar, assim é um manipulador. Ele quer pegar uma ovelha e tirar longe dos seus familiares, aqueles que amam ele, justamente para poder subjugar, justamente para poder dominar, para trazer palavras de maldição, para trazer uma palavra em que a pessoa vai ficar presa àquele sistema religioso. Tudo isso ele fala para nós. Que bom que você está enxergando isso, que bom que você vê que isso é horrível, que bom que você não é conivente com isso, que bom que você não quer fazer parte disso. Mas eu tenho algo contra você. Existe uma coisa que eu tenho contra você: que você abandonou o primeiro amor. Tem uma coisa, uma palavra de confronto a você. Sabe, eu lembro desde mais novo, liderando, eu aprendi a técnica sanduíche de liderança. É quando você primeiramente tem um elogio. Eu tenho isso, algo bom com relação a vocês. Eu vejo que vocês estão indo muito bem, parabéns, parabéns. Depois você vem com o confronto,
E você finaliza com um sanduíche, dizendo: parabéns também, você odeia as obras dos nicolaítas. Legal, também as odeio. Na verdade, essa técnica de liderança não foi inventada pelos homens, mas a gente vê na palavra de Deus. Quando eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. Eu comecei a namorar a mulher mais linda do mundo. Ela alta, esbelta, branquinha, branquinha como a neve, cabelo preto, dançando. Eu me apaixonei por ela. Eu lembro, quando nós nos apaixonamos um pelo outro, das primeiras cartas que eu escrevia e entregava para ela. Eu lembro das nossas conversas de madrugada no Orkut. Madrugada assim, né? Entre as 10 e as 11 da noite, que é o que os pais permitiam. Tinha regra em casa. Orkut, lá atrás. Eu sei que você está olhando e está falando assim: pastor, mas como isso? Você parece tão jovem. Parece que você nasceu agora, faz pouco tempo. Eu lembro de querendo conquistá-la, de pegar rosas e entregar para ela. Eu lembro de depois que eu conheci ela, eu queria tanto focar na matéria química na escola, mas não conseguia de jeito nenhum, porque eu só pensava nela, pensava no cheiro dela, eu pensava em ir para o cinema com ela, eu ficava pensando em como é que eu podia estar com ela. Eu lembro claramente de ouvir o seu choro no telefone, porque sua mãe novamente estava indo para o hospital, e ela estava indo com ela, e eu largando tudo para estar com ela lá no hospital, com a sua mãe, que passava por um tratamento de câncer, e eu querendo somente abraçá-la e estar com ela. O nosso namoro não foi normal, ele foi um namoro nosso. O nosso namoro era que no sábado, eu ia para a casa dela, e cuidava da mãe dela junto com ela. Nosso namoro, muitas vezes, era exatamente no hall de um hospital. E ficava lá, conversando, batendo papo com ela, subindo, vendo a mãe dela, estando junto. Eu lembro claramente o meu coração batendo forte, várias vezes, para estar com ela. 15 de novembro de 99, nós começamos a namorar. Uau! 6 meses depois, eu vou para os Estados Unidos. Fico 1 ano estudando nos Estados Unidos. Faltando 1 mês para voltar para o Brasil, ela termina comigo. Bem, essa parte da história ninguém entende, né? Até hoje eu não entendo, porque um cara tão bonito, tão elegante, tão legal. Mas ela ficou confusa e ela terminou comigo. Eu volto, eu piso no Brasil. Quem está lá no dia seguinte para me ver? Ela. E a hora que ela me viu, ela se arrependeu plenamente. Ela falou: uau, ele já era bonito, agora ele está mais bonito ainda. Ela chegou perto, ela sentiu meu cheiro, falou assim: ele já era cheiroso, agora mais cheiroso ainda. Ela chegou para mim e falou assim: eu estou arrependida, vamos voltar? E eu, com todo o meu coração, toda a minha vontade, eu queria falar assim para ela: sim, eu queria dar um beijo nela, um abraço nela, porque eu sentia tanta falta dela. Ao invés de eu fiz o quê? Não vou voltar. Você não gosta mais de mim? Deus, agora eu vou mentir. Daqui a alguns segundos eu peço perdão. Não gosto. Deus, eu gosto sim, perdão. Eu gosto sim, perdão, Deus, perdão. E eu falei para ela que eu não gostava. Claro, eu queria que ela sofresse o que eu sofri durante 1 mês. E ela sofreu. 3 meses, 4 meses, que ela queria voltar comigo, eu não deixava, não voltava. Até que o coração ficou plenamente derretido. Eu falei: preciso voltar com ela, o amor da minha vida. Eu já sabia, eu tinha 16 anos, eu já sabia que eu ia me casar com ela. Aí eu falo para ela: vamos voltar. Nós voltamos a namorar. Lembra que voltamos a namorar durante a semana. No sábado ia ter um churrasco dos meus amigos, lá na casa do Fabião. Chegamos de manhã lá, amigos, amigas, ela iria chegar a qualquer hora. E de repente, eu lembro como se fosse hoje, era 11h30, 11h45 da manhã. A gente ouve um som alto, vindo lá da rua. Muito alto. Meus amigos todos já sabiam o que era. Agitaram entre si e falaram para mim: Tiagão, o que está acontecendo lá? Vamos lá ver. Eu fui na ingenuidade. A hora que eu chego lá, eu vejo essa jovem donzela com o microfone na mão e aquele carro de som
rosa, com detalhes em vermelho, dizendo declaração de amor. E ela com um buquê de flores. Eu falei assim, por que ela trouxe um buquê de flores? Só para me envergonhar com os meus amigos. Buquê de flores. Ela estava lá com o buquê de flores e ela falava assim, eu te amo. E ela cantava com a canção que estava cantando na hora. Não sei se era Ivete Sangalo, sei lá o que era. Era alguma coisa que estava rolando na hora. Não era Cassiane, tá bom? Eu sei que você é religioso, tá falando assim, mas pastor, tinha que ser Cassiane, cantar nesse momento. Não era, tá bom? E aí, o que acontece é que eu venho, dou um abraço nela e a gente beija. E eu falo para ela que eu amo ela. Eu lembro como se fosse hoje. As primeiras palavras, os primeiros bilhetes, os primeiros abraços, as primeiras entregas. Primeiro olho no olho, eu lembro como se fosse hoje. Você lembra como foi quando você se rendeu a Jesus? Você lembra? Você lembra do seu sim? Você lembra do seu sim? Eu entrego a minha vida para Jesus. Você lembra do seu coração ardendo por causa disso? Você lembra da sua vontade de eu quero ninguém mais, eu quero nada mais, eu só quero Jesus. E você nunca pensava na hora que o culto termina, porque eu quero ficar aqui dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Você lembra disso? Você lembra de quando você foi batizado e você subiu daquelas águas e falou, uau, eu entreguei a minha vida para Jesus. Você lembra o que aconteceu quando você estava na roda de oração, a sua primeira roda de oração, a sua primeira vigília, e você falou assim, eu só quero permanecer neste lugar, louvando e adorando a Deus. Você lembra de você ver outros amigos e amigas seus, entregando suas vidas para Jesus, e você vibrando, dizendo, uau, é a melhor decisão, porque eu tomei pouco tempo atrás, e agora eu estou vendo meu amigo tomar também. Você lembra que você carregava a sua Bíblia, como aquele crente debaixo do braço, e você ia para um lugar e para outro, e você falou assim, eu preciso contar para você, as melhores notícias do mundo, é que Jesus Cristo se entregou naquela cruz. Antes eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu sou filho de Deus, e o melhor presente que eu posso entregar para você é este, e se entregue a Ele, seja filho de Deus. Você se lembra da paixão que era? Você se lembra como você se arrumava para você ir à igreja? Você se lembra que você acordava mais cedo que todo mundo, porque você queria colocar a melhor roupa, e você ficava indignado se você chegasse 15 minutos antes do culto começar, porque era o limite para você. Você queria chegar, o culto começa às 10, queria chegar às 9h45, o culto começa às 6h30, eu queria chegar às 6 horas, 6h15, eu queria me ajoelhar e me derramar diante dele. Você se lembra o que era isto? O problema nosso é que nós vivemos grandes bênçãos de Deus, e vai passando um tempo, por uma condição médica bastante contemporânea hoje, a anedonia. A anedonia é a falta de prazer em coisas que antes eram prazerosas. Você amava ali, agora você não ama mais. Você não sente prazer mais em leitura. Você amava ouvir música, agora você não ama mais. Era bom para você brincar de bola com seus amigos, agora era gostoso para você estar num ambiente com os amigos e conversar numa mesa, comendo algo e dando risada, mas hoje você fala assim, eu não preciso mais disso. Você entra no emprego dizendo, este é o melhor emprego do mundo, eu amo esse emprego, tão legal, olha só para esse Google aqui, inspira, desafia, me encoraja, eu quero estar nesse lugar, mas passa um tempo, você reclama e reclama e reclama, e fala mal do chefe, e fala mal da mesa, e fala mal do estacionamento, e fala mal de tudo. E na casa de Deus nós fazemos a mesma coisa. De repente passa o tempo, Deus era aquele que você acordava e queria falar com Ele direto. Você acordava e a primeira coisa que você queria falar para Deus é, Deus, obrigado por esse sonho maravilhoso que o Senhor me deu nessa madrugada. Uau, me revela agora, vamos ficar aqui no bate-papo.
Você fazia o seu cafezinho, conversando com Deus, você abria a sua Bíblia, as primeiras ofertas da sua vista, da sua mente, era a palavra de Deus, e era a sua oração a Deus. Mas hoje nós somos tomados por uma cultura desse século, que as primeiras ofertas nossas são as redes sociais, aos noticiários, as más notícias, a opinião dos outros, as tarefas que temos que executar ao longo da semana. E nós vamos à igreja, e nós somos talvez aqueles que veem apóstolos que são colocados à prova, mas não são apóstolos, e falamos, eles são impostores, e nós não mais fazemos parte disso. Tudo bem, eu tenho isso muito bem com relação a vocês, tudo bem que vocês, por causa do meu nome, Jesus está falando para nós, vocês enfrentaram sofrimento, enfrentaram talvez dificuldades, perseguições, tudo bem, mas vocês deixaram o primeiro amor, vocês abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor, que é aquela chama que você antes declarava incessantemente, põe um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti. Hoje, nossa, essa música está muito repetida. Nossa, a moça da letra não passou, ai, devia ter passado já, não sei a letra dessa música. Hoje, nosso tempo de adoração, nossos cultos se transformaram em rituais religiosos. Deixa eu falar algo para vocês, E3 Church. Eu quero falar algo específico para nós. Nós temos apenas 1 ano e meio de vida. A E3 Church existe há apenas 1 ano e meio. Nós temos vivido coisas extraordinárias. Nós temos vivido coisas tremendas. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, conversões, salvações, batismos, vidas restauradas, famílias sendo pastoreadas, missionários no campo, abençoando a nossa comunidade, instituições que cuidam de adolescentes e crianças, e nós financeiramente ajudando eles, coisas extraordinárias, vidas sendo entregues a Jesus, lá na França, na Europa, lá nos Estados Unidos, no México, no Chile, lá do outro lado na Ásia, por causa da tecnologia, maravilhoso tudo isso. Mas eu posso falar algo para vocês, este é só o começo. Deus, Ele tem muito mais, mas existe algo que nós precisamos alinhar aqui e agora. Você abandonou o primeiro amor, o primeiro amor que realinha tudo em você, o primeiro amor que faz com que você entregue o seu dízimo e a sua oferta com alegria de coração e não como obrigação diante dos homens, o primeiro amor que fala para você, eu quero estar mais envolvido nos ministérios, servindo na igreja, eu quero abrir a porta. Eu lembro quando eu tocava bateria no time de adoração, eu queria estar escalado em todos os ensaios, em todas as ministrações, porque nada mais me importa do que adorar a Jesus. Eu lembro do meu amor, eu lembro de tudo isso, quando nós voltamos ao primeiro amor. Estar doente, estar com a voz fraca, num domingo à noite não é motivo de eu falar, eu não vou. Mas quando eu vivo o primeiro amor, isso daqui é um sacrifício de louvor, não é um sacrifício humano, mas é adoração, é a melhor coisa do mundo. Eu não estou em nenhum segundo meu aqui pensando, eu preciso estar, porque se eu não estiver, não vai acontecer. Não, eu estou pensando aqui, eu preciso estar, porque eu sei que o Espírito Santo está fazendo, e eu quero ter o privilégio de ser parte daquilo que Ele está fazendo. Você abandonou o primeiro amor? Volte ao primeiro amor. O que o anjo da igreja fala a nós: volte a praticar as obras que você antes praticava. Quais são elas? O que você fazia no começo que você tanto amava?
Quais são as primeiras obras? Você orava como ninguém, você lia a palavra como ninguém, você se interessava pelo Evangelho, por Jesus Cristo como ninguém, você praticava disciplinas espirituais como ninguém, você jejuava para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Volte à prática das primeiras obras. Primeiras obras. Primeiras obras. Primeiras obras. É interessante como o número 1, primeiro, é extremamente importante para o nosso Deus. É tão importante, que quando Jesus ele se encontra com homens religiosos, com homens que já entendiam já há muito tempo acerca das Escrituras, ele tem uma palavra de encontro para com eles. Fariseus, homens que aos olhos humanos são doutos na lei, são muito inteligentes na leitura da palavra de Deus, no conhecimento das leis da palavra de Deus. Jesus faz exatamente uma pergunta para eles: você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está desgastado com a religião? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fuja comigo, ande ao meu lado, trabalhe comigo, aprenda com a minha vida os suaves ritmos da graça, e eu darei a vocês uma vida que é abundante. Mas ele fala mais ainda, ele fala assim para nós: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar, volte às práticas das primeiras obras. Primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Eu preciso acordar e entregar para Ele a minha primeira atenção, a minha primeira oferta, o meu primeiro louvor. Tudo que é primeiro é extremamente importante para Deus. Por que é importante? Porque dá exatamente um senso de prioridade, o que é mais importante. Quando você chega numa festa e de repente o aniversariante corta o pedaço de bolo e entrega o primeiro pedaço a alguém, essa pessoa normalmente é a pessoa mais importante, a que recebe a maior honra. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Primeiro lugar, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe, existe 2 motivos pelos quais, basicamente, há outros também, mas basicamente fundamentais, que nós deixamos o primeiro amor. O primeiro deles é por distrações. E eu acabei de falar para vocês. Distrações dessa terra, cultura desse século, preocupações, engano. Sabe aquela semente que é plantada sobre um solo que cresce espinhos? E Jesus vai dizer para eles, esses espinhos, eles são exatamente uma exemplificação de preocupações deste mundo, ansiedade deste tempo. E eu posso colocar tudo isso como prioridade da minha vida, de repente eu não vivo mais o primeiro amor. Mas além de distrações, nós vemos que o que nos foge do primeiro amor é o fato de nós substituirmos Deus, aquele a quem adoramos, entregamos a nossa plena veneração, por outras coisas que nós julgamos ser mais importantes. Sabe, frustrações, às vezes são essas outras coisas. Eu ouço muitos testemunhos. Nessa semana um pastor veio aqui à igreja e ele compartilhou o seu coração acerca daquilo que ele está vivendo. É terrível aquilo que muitos homens e mulheres vivem debaixo da manipulação de homens impostores. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes por causa disso, nós deixamos e nós abandonamos Deus. E hoje Deus fala para nós claramente: por que antes você se entregava plenamente e depois da frustração você não se entrega mais a mim? Mas Deus, olha o meu trauma, olha o que aquele homem que era para ser de Deus fez comigo, olha o que aquele líder fez comigo.
Aí Deus fala assim para nós: vinde a mim. O nosso Deus, Ele é perfeito. Homens impostores, principalmente, são imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, nós somos, mas nós servimos um Deus que nunca falha. Se nós voltarmos às práticas das primeiras obras, nós viveremos uma realidade de adorar um Deus que nunca falhou, que nunca falha e nunca falhará. Ele é perfeito. Vamos voltar, porque a essência da adoração, a essência plena da adoração, é nós vivermos continuamente o primeiro amor. Todos os cultos eu quero me ajoelhar aqui diante de Deus, porque eu quero dizer para Deus: Deus, este culto agora à noite não é o mesmo que de manhã, porque agora à noite eu tenho o privilégio de entregar o meu melhor, como eu entreguei de manhã, mas eu quero entregar agora o meu encontro. Isaías 6, nós com a face de Deus, a glória de Deus derramada neste lugar. Eu quero dizer para você, está na hora de nós entendermos claramente que nós fomos desenhados para viver a essência da adoração, porque a palavra de Deus diz: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É tempo de eu e você adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Eu não sei você, talvez tudo que eu estou falando aqui agora, você está falando assim: mas pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ser tão louco assim por Jesus, como você está dizendo. Eu não preciso ser assim. Na verdade, na outra igreja que eu já fui, eles falam que assim, está tudo ok, assim, ninguém fala sobre isso. Pois é, essa palavra é impopular, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala para você ser um louco por Jesus. Poucos falam, na verdade, a maioria não. Posso falar algo para vocês? Quando eu leio as Escrituras, eu vejo que os homens que agradaram a Jesus não foram os frios e não foram os mornos, mas foram aqueles que eram plenamente quentes, queimando por Ele. Quando eu vejo a vida de Estevão, eu vejo um homem que queimou por Jesus. Quando eu vejo a vida de Paulo, um homem que entregou o seu tudo por Jesus. Daniel entregou o seu tudo por Jesus. Davi, o seu tudo por Jesus. Moisés, o seu tudo por Jesus. Pedro, Tiago, João, o seu tudo a Jesus. Mateus, o seu tudo a Jesus. Timóteo, tudo a Jesus. Se nós não vivermos a realidade da palavra de Deus, nós viveremos um tempo em que nós chegaremos aos céus e nós vamos nos lembrar de Mateus 7. Mateus 7 diz que a porta é larga e o caminho é largo e muitos vão por ela, mas a porta é estreita e o caminho é estreito e poucos entram por ela. Naquele dia muitos dirão para Jesus: em teu nome eu estava no culto, em teu nome eu entreguei dízimo e oferta, em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz isso, aquilo. E Jesus vai falar para nós: aparta-te de mim, se você é frio, morno. Apocalipse fala que ele vomita da sua boca. Mas os quentes de coração, a minha oração é para que Três Church não seja conhecida como uma igreja organizada, bonita, uma igreja que tem uma liderança, que faz isso, aquilo, uma igreja engajada em missões. Mais do que tudo isso, uma igreja que queima por Jesus, uma igreja que tem loucos, homens apaixonados, loucos por Jesus. Porque a palavra de Deus diz para nós, olha que o apóstolo Paulo fala, que as coisas do Espírito de Deus parecem loucura aos olhos naturais, aos homens naturais. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Quando formos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, cheios demais de fogo de Deus, veremos diante dos nossos olhos cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e mais do que tudo isso, veremos a glória de Deus, apaixonados pela glória de Deus. Eu falei no domingo passado, o nome que eu mais quero que nós sejamos conhecidos é a igreja que queima por Jesus. Cara, eles queimam por Jesus, eu não sei explicar para você, mas eles queimam por Jesus, eles são apaixonados por Jesus.
Eles não tocam uma música, depois outra, e depois vem isso. Não, não, o mais importante de tudo é que eles amam a Jesus, eles queimam por Jesus. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não quero chegar no céu e Deus olhando assim para mim, dizendo: ei, você precisa dar conta da sua vida, mas também dar conta do rebanho que eu confiei para você pastorear. Eu falo: pois é, Deus, eu fiquei apenas pregando palavras que eles queriam ouvir. Essa semana eu estava conversando com a mim, e ela disse para mim: amor, você precisa entender uma coisa, você não é um pastor como qualquer outro desse tempo. Você não é um pastor que fica pregando vitória para que todo mundo volte na semana que vem com uma energia extra para poder ver aquilo que eles querem que aconteça durante a semana aconteça. Você é um pastor que prega Jesus, você prega a palavra de Deus, você prega o Espírito Santo, prega arrependimento, prega o batismo, prega as boas novas, prega a salvação. E eu quero dizer, eu quero finalizar com essas palavras, porque isso também é a palavra de Deus. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se nós não nos arrependermos, a luz que antes brilhava para de brilhar. Sabe que teve uma certa vez que Jesus contou uma história sobre 10 virgens, e elas tinham um candelabro nas suas mãos e estava aceso. Elas estavam esperando o noivo chegar. 5 delas pegaram óleo a mais. 5 falaram: não precisa. Todas elas caíram no sono, até que houve-se um barulho, o noivo está chegando. Aquelas 5 que tinham óleo a mais, veem que a chama está quase se apagando. Elas pegam o óleo e elas derramam mais. As outras 5 que não têm o óleo mais, elas veem a sua chama apagando-se, apagando-se, e elas correm para suas casas para buscar mais óleo. Quando elas voltam, elas veem a porta fechada, o casamento do noivo com a noiva acontecendo, e elas batendo na porta, e elas ouvem o noivo dizendo: aparta-te de mim, eu não conheço vocês. O candelabro é a função nossa, nós temos a função de ser luz do mundo, mas nós seremos apenas luz do mundo com o óleo do Espírito Santo. Nós precisamos, para voltar ao primeiro amor, volte, óleo do Espírito Santo. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Será que você pode ficar de pé, por gentileza?